Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, seja exaltado para todo sempre o nome do nosso Deus. Pois é, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre Jacó. A Bíblia diz que Jacó lutou com um anjo. Jacó passou pelo val de Jaboque e Jacó chegou a Peniel. O que quer dizer isto? O que Deus quer falar conosco através desta mensagem? Com certeza absoluta, Ele vai falar. Como sempre, a palavra que o Espírito Santo me deu, o Espírito da verdade, o Espírito de Jesus Cristo, me deu, está no livro de Gênesis, capítulo 32. Pois é. A Bíblia diz, o título dessa palavra que o Espírito Santo me deu para ministrar aquele que tem sede de Deus, que tem um desejo profundo de aprender as verdades eternas. Diz assim: Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. Por que foi que Jacó lutou com o anjo? O que ele precisava ter para o próximo passo, que seria o encontro dele com Esaú? O que precisaria mudar em Jacó para ele estar preparado para o encontro com seu irmão, que até então eles eram inimigos? Por que eles eram inimigos? Pois é, Jacó e Esaú são filhos gêmeos do casal Rebeca e Isaac. Então, imagine que maravilha ter filhos gêmeos. Apesar do trabalho que dá, mas deve ser uma bênção de Deus. Só que sempre, geralmente, os pais tendem para um filho. Eles colocam mais amor no coração por um ou pelo outro. Pessoas que têm vários filhos, sempre tem um que é o mais apegado, é o chamego maior. Até aí está tudo bem. O problema todo é demonstrar isto. E pior ainda, falar. Então, ainda que haja um sentimento maior por um filho, que isto não seja nunca externado, nem demonstrado assim de forma evidente, porque vai deixar o outro ou os outros tristes e, por certo, lá no futuro haverá cobranças, porque é bom que a gente possa nivelar todos os nossos filhos igualmente, ainda que no nosso coração um fale mais forte. Pois é. E Esaú, ele era o primogênito. Ele tinha primogenitura. Só que, um certo dia, Jacó havia feito um guisado de lentilhas, é um picadinho bem condimentado. Pode ser de carne ou de qualquer outra coisa. No caso de Jacó, foi de lentilhas. E quando Esaú chegou, com muita fome, ele queria o guisado. E Jacó disse: então você me dá a sua primogenitura e eu lhe dou o guisado. E Esaú, de forma com bem desprezo, ele disse: para que eu quero essa primogenitura? Ou seja, melhor seria comer aquela comida. Olha como as coisas materiais corrompem as espirituais. Pessoas perdem a presença de Deus de forma tão fácil por causa das coisas materiais, por causa dos olhos, dos desejos da carne, dos sentimentos.
E no mundo espiritual, Esaú, óbvio, tinha rejeitado a sua primogenitura e havia passado para Jacó. O tempo passou. Um certo dia, eu estou resumindo, viu, fazendo uma síntese, bem assim, curta, para que você possa entender o que significa o Val de Jaboque, o que significa Peniel, o que significa Jacó lutar com o anjo. Por que tudo isso? A Bíblia, ela responde tudo. Isaac já estava velho e com as vistas, conforme a Bíblia diz, escurecida, ou seja, com pouca visão, e ele chamou o filho dele, Esaú, que era o filho do amor dele, e disse-lhe: olha, eu quero que você me faça um guisado, porque estou perto de morrer e quero abençoar você. Pois é, Rebeca, ouvindo isto e amando mais Jacó, o que foi que ela fez? Ela contou a Jacó e disse: meu filho, eu vou fazer um guisado e você vai levar diante do seu pai, se fingindo de Esaú, e você vai receber a bênção de seu pai. E Jacó disse: minha mãe, eu sou, Esaú é cabeludo e eu não sou. Ele disse: não tem problema, você vai vestir, você vai usar as vestes de Esaú. E Rebeca colocou nas mãos, nos braços de Jacó, pele de animais. Pois é, com pelos, óbvio. E Rebeca fez aquele guisado, muito gostoso, e Jacó levou diante do seu pai. Chegando lá, o seu pai disse: quem é você, meu filho? E Jacó disse: eu sou Esaú, seu filho. Ele disse: pois é. Ele tocou em Jacó. Ele viu os pelos. Viu? Não, sentiu, né? E ele disse: olha, a voz é de Jacó, mas as mãos, os braços são de Esaú. E ele comeu o guisado e abençoou Jacó como o primogênito, pensando que era Esaú. Pois é, quando Esaú chega com o guisado para entregar a seu pai, o seu pai lhe disse: olha, eu já recebi o guisado. Ele disse: olha, então Jacó fez isso contra mim, meu pai. E a Bíblia diz que Esaú determinou no seu coração matar Jacó assim que o pai morresse. Pois é, isto chegou ao conhecimento de Rebeca. Não sabemos de que forma foi, se foi o Espírito Santo que disse a ela, ou se foi Isaac que percebeu isso e contou a ela, não sabemos. A Bíblia diz que Esaú propôs no seu coração fazer isto. Ou seja, ele não falou. E Rebeca, o que foi que Rebeca fez? Disse: olha, meu filho, você vai ter que fugir daqui correndo, porque o seu irmão Esaú irá lhe matar. E Isaac pediu somente a Jacó que ele não se juntasse com nenhuma mulher estranha ao povo de Deus. Olha a preocupação de um pai. Por isso que é muito importante. Você serve a Deus, você professa o nome de Jesus Cristo, pois é. O importante é que você se junte com alguém da sua linhagem espiritual, para que não haja julgo desigual e sofrimentos terríveis lá na frente. E Isaac, sabendo disto, Isaac pediu a ele:
A preocupação de Isaac era esta, de Jacó não se envolver com mulheres estranhas ao povo de Deus. E ficou combinado que Jacó iria procurar Labão, o irmão da mãe, e dali surgiria alguma esposa para Jacó. Pois é, assim fez Jacó. E Jacó, Deus deu experiências profundas a Jacó com anjos. Jacó é uma história, tremenda história de Jacó. Deus sempre estava falando com Jacó, dando direção a ele, sempre. Chegando lá, ele conheceu Rebeca. Ele conheceu Raquel, a filha de Labão. E na mesma hora que ele a viu, ele a amou. E ela também. Só que Labão, e Jacó disse a Labão isto: eu quero me casar com sua filha. Labão, o tio de Jacó, irmão da mãe de Jacó, irmão de Rebeca, disse: olha, você vai trabalhar para mim 7 anos e eu vou lhe dar Raquel. E assim fez Jacó, esperando ter aquela mulher amada nos seus braços. Ele trabalhou com todo afinco, produzindo bastante. Ao término de 7 anos, ele estava já felicíssimo porque ia casar com Raquel. Foi o que aconteceu. Labão era um homem desonesto e também Jacó havia plantado ali também coisas erradas no seu passado com o seu irmão Esaú. Então a colheita também veio, óbvio. Labão disse: olha, eu não vou lhe dar Raquel, eu vou lhe dar Léia. Se você quiser Raquel, você vai ter que trabalhar para mim mais 7 anos para eu entregar ela nos seus braços. Assim fez Jacó. Trabalhou mais 7 anos para ter aquela mulher nos seus braços. Ao término de 7 anos, Raquel foi dada a Jacó. E, óbvio, a alegria profunda de Jacó era ter aquela mulher nos seus braços, que era a mulher do amor do coração dele, porque Léia foi um acidente de percurso, mas Raquel era amor. Que diferença quando a pessoa se casa por amor ou por outros motivos. Quando não há amor, é terrível. É uma vivência só de sofrimento, só de dor, só de decepção. Agora, quando há amor, meu Deus, é lindo demais. Um relacionamento onde há o amor, onde Deus une 2 pessoas. É realmente sobrenatural. Pois é. E Jacó, claro, óbvio, ninguém consegue conviver com alguém que era um homem mau como Labão. Um homem que fazia coisas ilícitas e enganava as pessoas. Enganou muito Jacó. E Deus, no livro de Gênesis 31:3, depois que Jacó casou com Rebeca e foi enganado outras vezes por Labão, a Bíblia diz: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó estava de posse de uma promessa de Deus, porque ele não havia voltado em nenhum momento para a terra por causa de Esaú, porque havia uma sentença no mundo espiritual contra Jacó,
que Esaú iria matá-lo. E Jacó passou esse tempo todo longe, com medo de acontecer o pior. Então, o que ocorre? Quando, depois de muitos desencontros, desacertos, e o último acerto com Labão, graças a Deus, Jacó conseguiu se livrar daquele homem. No capítulo 31, relata essa separação, que diz aqui: E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. E Jacó estava livre daquele homem. Deus é tão bom que Deus não deixa uma pessoa o tempo todo no cativeiro. Deus tira, Deus livra a pessoa. Deus solta a pessoa de sofrimentos, às vezes de longo tempo. Por isso que é bom estarmos sempre na presença de Deus. Mesmo Jacó, ele errou e ele continuou ali a vida dele, sabia que ele tinha errado, tanto que ele fugiu, não enfrentou seu irmão, porque ele estava errado, mas Jacó continuou na presença de Deus. Ele continuou, claro, tinha algo que estava suspenso, que ainda não tinha fechado no mundo espiritual, estava em aberto. Mas Jacó tinha comunhão com Deus, experiências profundas com Deus. Sempre Deus aparecia a Jacó e lhe dizia: eu sou contigo, eu vou te abençoar. Eu estarei contigo onde você for. Que coisa tremenda quando temos essa certeza dentro de nós que Deus está conosco. Não importa as lutas e até os Labões que encontremos pelo caminho, o importante é que a gente chega sempre a Peniel. Sempre a gente chega. Por quê? Porque não deixamos a presença de Deus. Pode acontecer o que for, quem for decepcionar ou fazer coisas erradas, ou machucar, magoar, ferir, não importa. Não podemos jamais nos afastar de Deus, seja por qualquer motivo. Porque dele vem tudo. Ele é tudo dentro de nós. As pessoas sempre irão nos decepcionar, sempre irão falhar. Sempre haverá surpresas negativas. Claro, é óbvio. Está na Bíblia isto, mas o importante é estarmos firmados em Deus, porque nada disso nos derruba, nem diminui a nossa fé em Deus, porque há eternas diferenças entre o homem e Deus. O homem é criatura e Deus é criador. Deus é imutável, infalível, perfeito, e o homem, nós sabemos que é bem imperfeito. Que o homem muitas vezes muda de uma hora para outra e há as decepções. Mas o importante é a aliança com Deus, que ela é firme, ela é forte, é inabalável. Glórias a Jesus, é intocável. Pois é, o que aconteceu a partir do momento que Jacó conseguiu se ver livre de Labão, daquele estorvo que era aquele homem? Pois é, a Bíblia diz que Jacó seguiu seu caminho e teve um encontro com anjos. Oh, glórias a Jesus, meu Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no livro de Gênesis 32, e encontraram-no
os anjos de Deus. Ele se livrou daquele homem desonesto, aquele homem injusto, e se encontrou com os anjos do Senhor. Sempre é assim. Deus nos dá um consolo. As coisas do céu, as coisas sagradas, são as melhores que existem. São as que nos sustentam de pé. Glórias a Deus. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim, que significa exército ou bandos. Pois é. Por que Deus mandou Jacó voltar à terra, a terra de Jacó e da parentela dele? Por quê? Pois é, um dos motivos fortes era para ter o encontro com Esaú. Porque aquilo ali estava pendente. E nós que servimos a Deus não podemos ter pendências com ninguém. Jamais. Temos que estar livres, soltos e soltando quem quer que seja para que estejamos bem dentro de nós e com Deus. Então Deus sempre vai nos proporcionar situações para que isto aconteça. Exatamente como Deus fez com Jacó. Pois é. E Jacó, com muito medo de Esaú, foi que Jacó fez, mandou mensageiros à terra onde estava Esaú e disse: olha, diga a meu irmão que eu tenho muitos presentes para ele. Aqui está dizendo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, no livro de Gênesis capítulo 32, versículo 5. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar meu Senhor, ou seja, Esaú, para que ele ache graça a teus olhos. Então, ele preparou, foram 500 e tantos animais ao todo, para presentear Esaú. Mas para que isto que ele estava fazendo? Para aplacar a fúria, a ira de Esaú contra ele, já que dentro dele ele tinha certeza que Esaú ainda queria matá-lo. Pois é, a Bíblia diz que os mensageiros foram a Esaú e voltaram e disseram: olha, Esaú está vindo se encontrar com o Senhor com 400 homens. Imagine essa situação. Imagine como Jacó, como um homem, tremeu nas bases, em saber que havia Esaú estava vindo com 400 varões para o encontro com Jacó. Pare e pense. É difícil. Eu creio que qualquer pessoa teria medo num primeiro momento, porque existe algo que chama preservação da vida. Todos nós temos esse instinto dado por Deus. Faz parte da nossa natureza querer preservar algo que é um presente de Deus, que é a vida. Pois é. A Bíblia diz, olha só, um homem que tinha encontros com Deus, Jacó. Jacó falava com Deus. Jacó tinha experiências com Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Olha aí, o lado humano é forte de todos nós. Claro que no final sempre vai ser Deus que vai fazer tudo, mas nós, como seres limitados
há momentos que vem o temor, o medo, conforme está dizendo aqui que Jacó sentiu. Agora, este medo, entenda, não pode dominar a pessoa, porque se dominar, aí o medo não vem de Deus, o medo vem do homem. Só que o diabo, ele instiga isto aí, para que o homem fique perturbado, para que o homem fique paralisado, sem força. O alvo dele é este. Mas a Bíblia Sagrada diz foi que Jacó fez, repartiu aquele povo que ele tinha em 2 bandos. E disse, olha, se Esaú chegar e atingir um, pelo menos sobra o outro grupo. Pois é, a Bíblia diz que Jacó, ele deu diretrizes aos grupos que ele formou ali. Ele disse aqui no versículo 18, então dirás, são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, ou seja, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Então, ele disse aqui, né? Ele disse, olha, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem são esses animais, para onde vocês vão dizer isto, que estes animais são de Jacó e que Jacó vai dar a Esaú. Pois é. Louvado seja Deus. Então, estava tudo certo para o encontro. E Jacó era um homem que ele tinha estratégias. O próprio Deus faz isso. Jacó nem imaginava o que ia acontecer. Porque Deus, eu sempre digo isto, Deus é um Deus de grandes surpresas. Às vezes você está com medo de algo, você está com tanto medo de algo, que você pensa nisso o tempo todo. E Deus tem algo tremendo a fazer que não tem nada a ver com o seu medo. que não tem nada a ver com isso aí. Com o que você pensa que vai acontecer. Por isso que nós temos que saber que Deus, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus misericordioso, Ele é bondoso. Deus não olha para nós e quer ver o nosso mal. Não. A Bíblia diz que Ele é longânimo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então você serve a Deus, você ama a Deus sobre tudo e sobre todos. Você está firme na presença de Deus. Pois é, Deus vai te surpreender exatamente como fez com Jacó. Mas, óbvio, Deus tinha uma experiência profunda ainda para dar a Jacó. Talvez a mais forte de todas que ele teve. Que bom quando temos experiências com Deus. Quando Deus se revela a nós de alguma maneira, meu Deus. Quando você ora e você pede a Deus algo, uma direção, e Deus lhe dá, meu Deus, que coisa tremenda. É algo que não temos como retribuir o Senhor isto aí. Mas, se formos fiéis a Ele no coração, Ele vai se agradar demais. Porque Ele sabe que o que podemos dar a Deus que Deus vai ficar maravilhado? Nada. A Bíblia diz, Jeremias, há alguma coisa maravilhosa demais para mim? Não há. Deus pode se agradar de nós, mas nada surpreende o nosso Deus. Pois é, vamos chegar agora no ponto chave. Vamos passar agora com Jacó pelo Val de Jaboque,
para a gente chegar lá em Peniel. Você quer chegar em Peniel? Pois é, tem o Val de Jaboque antes. Mas o Val de Jaboque também é a glória de Deus. Louvado seja Deus. Olha só toda a atuação de Jacó. Como Deus, meu Pai, Deus sempre, nunca se esqueça disso, sempre vai nos dar direção para cada coisa da nossa vida. Só que, infelizmente, nós temos um grande defeito de sermos imediatistas. Queremos tudo logo. Então, Deus não é empregado nosso para a gente querer e ter na mesma hora. Deus muitas vezes quer que nós o busquemos mais para a gente ter encontros, experiências com Ele, para Ele se revelar a nós. É claro que sim. Você vai confiar em qualquer pessoa? Ai, ai, não. Imagine Deus que conhece o homem mais do que o próprio homem. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, que você sabe que é Leia e Raquel, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Pois é, tremendo isso aqui, muito tremendo, meu Deus. Louvado seja Deus. O Val de Jaboque é um local raso do rio Jaboque, um afluente do rio Jordão. E Jacó ia passar ali. Pois é, vamos lá. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Liberou todo mundo Jacó. O negócio dele era ele e Deus. Muitos momentos da nossa vida, Deus quer esta experiência entre nós e Deus, individualmente. Às vezes as pessoas procuram tantos movimentos, meu Jesus Cristo. Às vezes as pessoas esperam tanto reboliço externo de pessoas, quando Deus quer uma experiência pessoal com Ele. Às vezes as pessoas ficam de um lado para o outro buscando movimentações para ter experiências com Deus. Quando Deus é tão lindo que Ele quer ter experiência com o homem individualmente, mas sempre vai depender do homem. O pior é isto. Se dependesse de Deus, tudo seria perfeito. Mas quando depende do homem, entra sempre a imperfeição. Sempre entra a curiosidade, a pressa, a agonia, aquela coisa que tem que ser correndo. Deus não trabalha assim. Louvado seja Deus. Jacó, porém, ficou só. Olha, o que Deus tinha com Jacó ali era ele só. Nada de multidão com ele. Você veja que até Léa e Raquel e os seus filhos não estavam com ele. Está entendendo? O relacionamento de Deus comigo, com você, com todos os servos dele sobre a face da terra é pessoal, é individual. Às vezes a pessoa só faz uma coisa se a outra fizer. Não. Ah, mas é minha família, eu tenho que... Não. Você quer buscar Deus? Você quer ter mais aproximação com Deus? É você e Ele. Quem quiser, que vá também. Até com você. Ou até as pessoas vão buscar Deus como você está buscando. Mas você não pode depender de ninguém para ter um relacionamento, para ter experiências com Deus. Se não, imagine se Jesus volta
e as pessoas estão dependendo das outras para buscarem a Deus. Tá entendendo? Eu só vou fazer jejum se meu cônjuge fizer. Por que isto? O que é que tem a ver? Não. Você, se for um jejum longo, você vai seguir a Bíblia. Você vai combinar com a pessoa no sentido, porque tem aquela área, né, que tem gente que faz jejum e se abstém sexualmente. A Bíblia não manda isto, mas tem gente que quer fazer assim. Aí, se for durante um longo período, você tem que combinar com o seu cônjuge. A Bíblia diz isto, mas você vai fazer um jejum, digamos o jejum de Esther, 3 dias, e você só vai fazer se a outra pessoa fizer, seja quem for, um irmão em Cristo, ou um primo, um amigo, ou alguém. Não. Seu relacionamento com Deus é pessoal, independe de qualquer pessoa. Tá entendendo? Para que você não fique baseado em outra pessoa para você buscar Deus. Óbvio que é perfeito você estudar a Bíblia com alguém, você orar com alguém, é ótimo. Se todos os cônjuges orassem juntos, não existiria tanta derrota nas famílias. Mas, infelizmente, muitos não têm essa ligação espiritual. Um quer orar, mas o outro não quer. Às vezes fica essa coisa, esse jugo desigual. Pois é. Mas, independente de qualquer pessoa, nós precisamos ter o nosso vínculo com Deus, a nossa comunhão com Deus, individual, sempre, eternamente. Pois é. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Meu Deus do céu. Ele lutou com um varão. Que varão é este? Que varão? Ia acontecer uma profunda mudança, um crescimento gigantesco na vida de Jacó, através dessa experiência aqui, desta luta com este varão. Que varão é este? Pois é, por favor, não é nada, não é uma pessoa no sentido assim, um ser humano, não. Não é um ser humano. Aqui é a teofania, é a presença de Deus se apresentando como se fosse um ser humano. Louvado seja Deus. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa. Ele fez uma marca em Jacó. Pois é, glórias a Deus, quando temos uma marca que foi deixada pelo Senhor na nossa vida. É tremendo isto. Quando Deus deixou a marca em nós, nós conseguimos vencer, sabia? Esta marca é sinal de que vencemos. Não voltamos atrás. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Pois é, a articulação, ele tocou na articulação da coxa de Jacó. E ele perdeu verdadeiramente suas forças naturais. Jacó, e agora? Pois é, diante de Deus, adianta a gente ter força? Não adianta. O poder e a força vêm dele, sempre. Mas Jacó, aqui nesse momento, Jacó podia fugir, você está entendendo? A Bíblia diz aqui, porque ele já tinha sido marcado ali, na juntura da coxa. Ele poderia fugir, mas a Bíblia diz, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Esse ser celestial disse isto a Jacó. Porém, ele disse, não te deixarei ir,
se não me abençoares. O que quer dizer isto? Será que a gente, ao longo do nosso relacionamento com Deus, qualquer coisa que acontecer, qualquer marca que for deixada em nós, vai se servir de melindre para que não continuemos perseverando na presença de Deus? Será que se pedirmos algo a Deus e Ele demorar para dar, conforme o querer soberano dele, será que isto aí vai ser um combustível para parar, para não continuar buscando a Deus, importunando o Senhor? Será? Pois é, Jacó aqui está nos ensinando. Ele já tinha sido marcado na coxa. E você vai ver que ele começou a mancar da perna. A marca que Deus deixou nele. Louvado seja Deus. Não te deixarei ir se não me abençoares. Ele disse isso ao ser celestial. Não vou te deixar isso. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Jacó tinha fama de quê? De enganador, porque ele fez aquilo com Esaú, conforme eu falei no começo da nossa pregação, que está escrito na Bíblia Sagrada. Pois é. E o ser celestial disse a ele, então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. O que quer dizer Israel? Aquele que luta com Deus. Pois é. Pois como príncipe, lutaste com Deus. Príncipe, louvado seja Deus. Havia uma aliança. Abraão, Isaque e Jacó. Deus jamais se esquece das alianças feitas. E com os homens e prevaleceste. Pois é. Agora a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Como foi? Porque Jacó foi até o final. Imagine a juntura da coxa dele, conforme diz aqui, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó. Aqui fala do nervo ciático que vai de lá de cima até perto do joelho. Você está parando para pensar? Aqui ele está... Será que Jacó não tinha sentido nenhuma dor física ali? Será? Imagine, se você desloca um dedinho do pé, o mindinho dói. Qualquer coisa que a gente toma uma topada, alguma coisa, e o pé, a gente cai por cima do pé, alguma coisa dessa, vai doer. Muitas vezes temos que tomar até alguma medicação para passar a dor. Às vezes até algo muscular, mas dói. E aqui ele tinha deslocado a juntura da coxa de Jacó. Você está entendendo? Mesmo com dor, ele perseverou. Ele disse, olha, não vou te deixar se não me abençoares. Você está entendendo? Você está sofrendo por uma situação. E você diz assim, olha, Deus, se o Senhor não me abençoar agora, eu vou desistir de tudo. É assim que diz? Então, pois é. Você precisa aprender com Jacó. Ele disse, olha, não te deixarei ir se não me abençoares. Não te deixarei ir. Olha aí, que coisa tremenda. Você só vai subir se me abençoar antes. Ele perseverou, mesmo já com a marca tremenda ali da presença de Deus na vida dele. Da mudança de Deus. Mesmo, olha só, ele disse, olha, teu nome não é mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Porque Jacó prevaleceu. Porque ele recebeu a bênção de Deus. Porque ele perseverou mesmo com dor.
Você diz, muitas vezes a pessoa diz, não, eu não vou mais, eu não vou seguir não, porque não adianta nada. Eu não vou mais pedir, eu não vou mais insistir, eu não vou mais orar. Para que está adiantando eu orar, eu jejuar, eu lutar tanto espiritualmente, nada acontece, está repreendida essa palavra em nome de Jesus Cristo. Isso aí, sabe o que significa essas palavras aí? Sabe o que significam estas palavras? Derrota. Mas aqui a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Por quê? Porque ele perseverou mesmo com dor. Mesmo sem ele ver nada. Ele foi em frente, ele disse, olha, nada importa, eu quero minha bênção. Você não vai subir antes de me abençoar. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo de Deus ache lugar dentro de mim e dentro de você para perseverarmos assim. Porque isto aqui é uma profunda experiência com Deus. Nós precisamos ter experiência com Deus. Jacó é um personagem bíblico que teve várias. E sempre Deus estava lhe dizendo, eu estou contigo. Não temas. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac. Glórias a Deus. Olha só. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? Ali é o próprio, o eu sou que sou, estava ali, em forma humana, para dar uma experiência profunda a Jacó. Não só uma experiência, mas uma grande vitória. Preparando Jacó para o presente que Deus estava para lhe dar. Tremendo isso, meu Deus. E abençoou ali. Você está entendendo o que ocorreu? Aquele ser celestial abençoou a Jacó ali. Por que esse reboliço todo aconteceu? Porque ele disse aqui, não te deixarei ir, se não me abençoares. Você tem desistido das coisas rapidamente, porque você está vendo que, porque Jó disse o que a Deus? Eu clamo a ti e tu não me respondes. Estou em pé e para mim não atentas. O silêncio de Deus. Jó enfrentou o silêncio de Deus, mas Deus estava, meu Deus, já tudo preparado para o banquete de Jó, para a vitória dele. Mas Jó, naquele desespero, é claro, ele não entendia. Ele achava que Deus não queria falar com ele, que Deus estava alheio ao sofrimento dele, porque na hora de extremo sofrimento, muitas coisas vêm à mente, vem um desamparo terrível, vem muitas vezes uma solidão, uma tristeza, meu Deus, como se nada de bom fosse acontecer. Mas não podemos ficar prostrados assim, com autocomiseração. Não vai acontecer, porque Deus não liga para mim, porque Deus só faz as coisas para os outros. Para com isso, pelo amor de Deus. Deus não se alegra dessas lamúrias. O que é que Deus quer? Que a gente prevaleça. Como, pastora? Perseverando. Entenda, por favor. Jacó aqui estava... Meu Deus, é forte isso. Ele estava com a juntura da coxa deslocada. Será que Jacó, um ser humano exatamente igual a mim e a você, será que ele estava normal fisicamente? Será que ele não sentiu dor nenhuma, nenhuma coisa mudar no corpo dele? Porque Jacó podia olhar para ele ali com a fragilidade física, sem as forças físicas, e parar e dizer, olha, eu me rendo, acabou-se. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jacó disse, não te deixarei ir,
se não me abençoares. Então, o que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Atentar para o exemplo de Jacó. Ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Por quê? Porque ele perseverou. Você quer largar no meio do caminho a única pessoa que vai perder você. Saiba disso. Deus, óbvio, não vai perder nada, jamais. Não tem esta palavra no dicionário de Deus. Então, se nós pararmos de perseverar, os únicos prejudicados seremos nós. Mesmo que esteja doendo, está doendo essa situação em você, está lhe causando dor, desconforto, tristeza muitas vezes, sofrimento. Aqui, Jacó é um exemplo. Ele disse, eu não te deixarei se não me abençoares. Olha, Senhor, posso estar passando o que for. Eu não vou parar de pedir, de falar, de orar, de importunar o Senhor antes do Senhor me abençoar. Eu não vou. Tá doendo muito, mas eu vou continuar. É verdade. Por que Jacó venceu aqui? Por que ele venceu? Porque ele perseverou. Por isso que ele prevaleceu. Ele perseverou. Pois é. Louvado seja Deus. Quantos inimigos Jacó teve ao longo do seu caminho? E ele os venceu. Jacó tinha um alvo. Ele queria concluir este alvo. E sempre é pelo poder de Deus dentro de nós. Jacó tinha uma aliança com Deus, ele não abria mão desta aliança. Você está entendendo? Não abria mão. Assim tem que ser eu e você. Está difícil, está penoso tudo isto. Está assim como se não fosse haver uma solução, uma reviravolta, como se tudo está parado. Por favor, não pare, porque nada está parado. Deus está trabalhando a seu favor, exatamente como ele fez com Jacó. E aqui, por favor, aqui não foi uma visão, não. Aqui não foi uma revelação. Aqui aconteceu. Você vai saber por que aconteceu isso fisicamente. Você está entendendo? No versículo 29 diz o quê? E abençoou ali. Era o que Jacó queria. Sem a bênção de Deus, nada feito para mim e para você. Porque ele iria, entenda, ter um encontro com o irmão dele, que jurou ele de morte. Então, como é que ele poderia se encontrar com esse irmão sem receber a bênção de Deus antes da vitória? Você está entendendo? E abençoou ali. Jacó disse, olha, eu consegui o que eu queria. O meu Deus me abençoou. Olha só, porque isso aqui não foi uma visão, nem uma revelação. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel. Porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Peniel significa a face de Deus. Você está em Peniel, louvado seja Deus, você está no melhor lugar, no lugar mais rico que existe, no lugar das bênçãos de Deus, no lugar que você está perto da face de Deus. Meu Deus, é lindo demais, é perfeito. Jacó chegou a Peniel, sabe por quê? Porque ele passou o val de Jaboque e ele teve um encontro com Deus. E ele não olhou para o deslocamento da juntura da coxa. Ele não olhou como ele estava fisicamente. Ele tinha um alvo e ele conseguiu, que era a bênção de Deus, para o que ele iria enfrentar lá na frente.
seja o que for, seja o que for que está para acontecer na sua vida, vá debaixo da bênção de Deus, porque sabe o que vai acontecer? Será vitória. Vitória, 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 vitória. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. A partir daquele momento, Jacó andava mancando para mostrar a mim e a você que isto aqui foi real. Não foi visão, nem sonho, nem revelação. Foi real, aconteceu. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó, no nervo encolhido. Pois é, tudo isto aqui foi a preparação para o encontro com seu irmão Esaú. Precisava. Tinha um novo ciclo na vida de Jacó. E eles tinham que estar em paz com Esaú. Ele ali já estava debaixo da bênção de Deus, ou seja, ele estava em paz. Deus o abençoou. Então, quando Deus abençoa, não tem mais. Eu estou contigo. Deus preparou todo o terreno, todo, no mundo espiritual e nos corações, que é o principal, de que na carne, para esse encontro tremendo entre Jacó e Esaú. Esta é a palavra que o Espírito Santo me deu para ministrar. Se você persevere, não importa o que seja, a palavra que Deus tem para lhe dizer, faça como Jacó, persevere. Está doendo? Persevere. Não tenho dúvida que a bênção virá e você vai estar em Peniel. Conforme diz aqui, tenho visto Deus face a face. Face. Como é que você vê alguém face a face? Você está bem perto dessa pessoa, bem pertinho. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.